E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Basicamente, eu acho que a primeira coisa é distinguir um pouco do que é quais são os níveis de ansiedade. Porque existe a ansiedade normal do dia a dia. E a ansiedade, ela tem um papel no nosso cérebro, mas tem a ansiedade que ela é clínica, né? Que a pessoa de fato chegou no nível de ansiedade crônica e ela precisa de fato procurar ajuda. Mas no dia a dia, inclusive Darwin falava sobre a ansiedade e o papel evolutivo dela. Freud falava da ansiedade porque a importância da ansiedade por Freud é que ela libera uma energia psíquica, né? E na neurociência é a mesma coisa. Na neurociência, a ansiedade ela tem o papel de liberar, né, os neurotransmissores para que a gente fique no estado de prontidão frente a algo que a gente entendeu como relevante. Então, se eu entendo que eu tenho algo relevante para acontecer, eu preciso estar em prontidão. Eu não posso me dar o direito de não estar. Tem uma entrevista de emprego, super importante. Eu chego lá todo babado e tal. Quando que a ansiedade ela se torna ruim? Aqui ela é boa, mas se, por exemplo, por conta da entrevista de emprego eu não dormir por 5 noites seguidas, então são 5 noites mal dormidas e aquilo que era o benefício, que é me preparar para a entrevista, eu cheguei muito pior para a entrevista. Então aqui, quando a ansiedade compromete o dia a dia, as atividades, é uma outra esfera, tá? Então não vou entrar nessa esfera porque aí de fato cada um tem que buscar esse processo de uma forma individual. Mas aí, nessa pergunta, né, de controle, né, eu acho que tô olhando a pergunta aqui, essa dinâmica. Primeira coisa, assim, o cérebro ele não lida bem com a ausência de controle. Isso é um fato. Aonde que a gente mais se incomoda? O que é, por exemplo, a timidez? É a pessoa antevendo que ela não vai ter controle sobre o que vai acontecer, o que o outro pode achar dela, né? Então ela racionaliza um cenário e poxa, isso enfraquece ela fica, né, com o rosto vermelho e tudo mais. O estresse é a mesma coisa, quando você sente que os seus recursos não vão dar conta da situação. E aí você entra num ritmo, né, de estresse para que você, de fato, retome esse processo. Então você libera mais cortisol. Tudo isso para ficar muito mais em vigília. A ansiedade é a mesma coisa. Quando você sente que tem algo importante no futuro e quando você começa a sentir que pode ser que você não tenha controle, se vai dar certo ou não, entrevista de emprego, ou seja, é importante e você não tem controle, é onde o cérebro começa a ter as travas. Ele, opa, aqui eu preciso agir. Né? Então é nesse tipo de situação que ele age. Então, controle da ansiedade é basicamente algo utópico, porque você quer a ausência de controle da situação é o que liberou a ansiedade. Então, controlar a ausência de controle é algo que nunca vai acontecer. Impossível. Inclusive, quando isso a pessoa tenta fazer e ela fica tentando controlar a ansiedade, ela fica mais ansiosa. Porque ela fala, não, estou ficando ansioso, vou segurar, não, meu Deus. Então, o processo, ele vira meio que uma profecia autorrealizável, que a pessoa entra num fluxo que vai só prejudicando ela dia após dia, quanto mais ela pensa na própria ansiedade. Então, controlar a ansiedade não vai acontecer querendo controlar a ansiedade. O que a gente tem que ter é muito mais, primeiro, uma leitura de que a gente não controla o mundo, e eu tenho uma filosofia de vida que é enjoy the ride, né? Tipo, curta a jornada. Tipo, o surfista ele não quer controlar a onda. Ele entende que a onda vai estourar, vai ser diferente do que... Mas ele gosta por isso. Porque se ele controlasse a onda, não ia ter tanta graça. Então, primeiro, é adotar uma abordagem na vida que a gente não vai ter controle. E entender que é assim mesmo. Então, o antídoto para a ansiedade é muito mais ligado a uma, talvez, a autoconfiança. Né? A pessoa fala, cara, eu não vou controlar a situação, mas... eu me preparei, eu fiz o meu melhor, eu estou confiante em mim mesmo. Então, é uma dinâmica de saber os seus próprios valores, saber no que você é bom. E aí você tem muito mais segurança das situações. Mas controlar a situação, não tem como, né? Então, controlar a ansiedade, respondendo aí, não sei se você quer agregar alguma coisa, mas a gente não consegue fazer esse controle. Eu sinto muito isso também. Existe uma ansiedade funcional e a disfuncional, né, Exato. Cara? Quando eu tentava controlar minha ansiedade, talvez existe uma forma de controlar, entre aspas, que é se você se concentrar mesmo e respirar e tal, você para de estar ansioso naquela situação específica. Mas usar isso o tempo inteiro e sempre que você sentir ansiedade, não é usar ela, não é controlar de forma inteligente, eu acho. Porque você numa ansiedade que poderia estar sendo funcional para você, como por exemplo,
Tô ansioso aqui porque, sei lá, esse mês aqui eu não trabalhei muito bem, eu preciso pagar as contas e tal, não sei o que, calma aí, deixa eu controlar minha ansiedade. Aí você vai lá e controla. Pô, essa ansiedade ia ser essencial pra você Total. nesse mês, sabe? Resolver o mês. Exato. Então, às vezes, tem a funcional e a disfuncional. Mas isso que você falou é uma técnica, não de controle da ansiedade, mas de quebrar o padrão dela. Romper padrão é muito bom. Quando você entra, tipo, numa discussão, a discussão te leva a mais discussão. Quando você chega num ponto, você nem sabe mais o que você está discutindo, você só quer ganhar. Custe o que custar. Você quer matar a pessoa já, né? Mas você já nem lembra mais por que começou. Então, às vezes, a ansiedade é isso também. Você vai entrando no fluxo e quebrar o padrão. Eu vou meditar. Você quebrou o padrão. Quebrar o padrão é sempre uma excelente dinâmica para o cérebro quando você percebe que está te prejudicando. Quebra o padrão, porque ele meio que se reforça constantemente, vai crescendo e crescendo e crescendo. Agora, esse outro ponto que você falou, eu fazia, agora eu faço um pouco menos, mas acompanhamento mais individual com pessoas. E aí, como é uma coisa muito mais seletiva, eu pego pessoas de altíssima performance, às vezes um presidente de uma empresa, às vezes um trader, às vezes um esportista. E tinha um cara que era esportista, um atleta de altíssima performance, só não abro os nomes, né? Mas é um cara que ganhou múltiplos troféus, né, em nome do nosso país. E ele tinha essa ansiedade. O cara é medalhista, que tem ansiedade, né? O palestrante mais fera tem ansiedade. E aí a gente fez um processo de ressignificação da ansiedade mesmo. Porque a ansiedade, ela é simplesmente um sinal de que o corpo entendeu que é importante. Fique feliz, porque se ele não tivesse entendido, você ia entrar lá enfim, no esporte que for, totalmente despreparado, né? Seu corpo não ia estar no estado de espírito, no estado físico adequado. Então a ansiedade tamo pronto, vamos pro game. Se não sentir, fica preocupado. Mas se você sentir, é um excelente sinal. Pô, mudou tudo para ele, porque ele estava numa dinâmica que prejudicava demais. Então, ansiedade, né, pode ser ressignificada como um sinal de que estamos alinhados, vamos para cima. Total. Até o limite de não ser disfuncional, né? Então, sempre é importante fazer essa ressalva, porque a ansiedade é uma doença mental, quando chega num ponto, né? Total. Eu vejo muito atleta com isso, né? E até lá no jiu-jitsu a galera me ensinou isso praticamente, que é aquele dia onde você tá com preguiça de treinar, por exemplo. Aí, pô, sei lá, você fica em casa no sofá. Se você pensar um pouco e deixar a ansiedade vir, né, naquele momento, você vem com aquele pensamento, pô, o cara que eu vou lutar, o cara que eu vou ir contra, tá treinando. Uhum. E aí vem mesmo uma energia, algo assim, que faz você ir treinar. Vem ou falar assim, não, eu vou agora e tal. É muito importante a ansiedade. Te dá energia, né? Te dá energia. São neurotransmissores que, até um limite, eles te fazem um efeito positivo. Então, usar isso a favor. Só que é sempre importante entender mesmo o limite, né? Quando a pessoa fala, puta, eu não consigo nem atuar no meu dia a dia, é importante entender, olhar, conversar, de repente, com um especialista, para entender se realmente, né, tá num nível saudável ou não. Né? Se a pessoa não consegue, tipo, dormir por múltiplos dias, é um bom indicativo de que não está fazendo bem. Né? Não tem como, tenho a entrevista, tenho o meu campeonato de jiu-jitsu e não durmo, pô, você vai estar malzaço, né? Não tem como. Tem uma ansiedade também que às vezes, eu lembro quando eu tratei isso em terapia, que ela perdurava no dia, que já fazia parte de mim, eu nem sabia que era ansiedade, sabe? Que é aqueles pensamentos acelerados o tempo inteiro, e você não para de pensar nunca, você tá sempre pensando. Ruminação, né? Cara, e eu tinha muito isso, e aí eu falava, nossa, não sei porquê, chegava na quarta-feira, né, a semana começa na segunda, por exemplo, chegava na quarta-feira, eu falava pra minha psicóloga, pô, nossa, eu tô cansado mentalmente, eu não sei, não sei o que, a gente foi puxando, quando foi ver, eu tava simplesmente usando toda a carga do meu cérebro com coisas. Era essa ansiedade disfuncional, né? Total. Tava lá ruminando e cansa, muito. Né? Cansa, tipo, Seu não é cérebro usa pouco. energia pra caramba pra isso. É o órgão com maior uso de energia. E assim, no fundo, isso que você trouxe acaba atrapalhando em tudo, né? Porque quando você perde o controle emocional, você não consegue focar. Você não está cansado, você não consegue focar também, enfim. Todo o processo você perde, às vezes até você dá uma reação inadequada para outra pessoa. Então, quando a gente começa... Tudo, decisões, você toma só tudo decisão errado. Que não faz Vira sentido. bola de neve, né? Vira um caos. Aí você fala, meu, por que eu fiz isso com a pessoa? Você olha para trás, briguei com o cara no trânsito. Fala, meu, que imbecil que eu fui, né? Enfim, a gente acaba reagindo e aí a gente vê coisas, né, como o que a gente vê hoje em dia. Pessoas totalmente, assim, você fala, o que é isso? Isso é um ser humano mesmo? A gente vê umas coisas meio esquisitas aí acontecendo. Yeah.